Pessoas, tudo bem? Hoje é domingo, dia 3 de maio, e eu estou em casa, para variar. Então, hoje eu vim trazer uma reflexão. E domingo, né, tem muito isso, tem a cara de reflexão. Domingo é o dia que, sei lá, você pensa em várias coisas. Às vezes você pensa em coisas boas, às vezes você pensa em coisas ruins, né? Porque você tem aquele tempo a mais, assim, muitas pessoas, né, tem aquele tempo a mais, sem trabalhar, sem estudar. E aí, enfim, vem os pensamentos. E aí, a reflexão que eu trago hoje é sobre autoestima. Eu estou fazendo um curso gratuito, um curso online, e em uma das videoaulas desse curso, o professor, não sei se pode chamar assim, mas o professor, ele estava falando sobre autocrítica e ele usou uma outra palavra. Ele usou autocrítica e, em contrapartida, ele usou autogentileza. Então, ele comparou esses dois termos, né? E autocrítica é simplesmente aquele processo, né, que eu acho que todo mundo faz autocrítica. Uns mais e outros menos. Mas é aquele processo da gente estar o tempo todo se autoanalisando, né? Criticamente. E essa crítica que a gente faz pode ser uma crítica construtiva e pode ser também uma crítica destrutiva. E isso é que é perigoso, né? E a autogentileza seria mais o processo de você reconhecer as coisas boas que você faz para si e faz para os outros e faz para o mundo. Reconhecer as suas qualidades, né? Reconhecer o que você fez de bom, que não significa você não analisar os seus defeitos, não é isso, mas é você ter consciência dos seus defeitos, que é a autocrítica, só que é autocrítica construtiva, mas ao mesmo tempo você ser gentil consigo mesmo, né, que somos humanos e podemos errar, né, e isso não significa que a gente tenha que estar o tempo todo justificando o nosso erro porque somos humanos. Não, acho que a gente tem que procurar sempre melhorar, né? Os nossos defeitos, analisar os nossos defeitos, mas também exaltar, né, as nossas qualidades para nós mesmos, não necessariamente para os outros, mas para nós mesmos e mesmas, né? E eu refleti muito sobre a questão da autoestima, né? A autocrítica, a autogentileza, e a questão da autoestima é uma coisa que eu me questiono muito desde a adolescência, na verdade. Porque, na verdade, eu acredito que a autoestima é uma construção, né? É uma construção que a gente vai fazendo ao longo da vida. Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente tem o apoio do pai, da mãe, ou da avó, do avô, do tio, ou seja lá de quem for, né? Que lhe criou, que lhe deu as primeiras coordenadas da vida. Essas pessoas, elas têm vamos dizer assim, a tarefa de lhe guiar, né? De guiar seus primeiros passos. E lá, quando a gente é criança, quando a gente é bebê, quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo as primeiras noções de autoestima, que isso acontece muito na escola também, né? Quando a gente convive com outras pessoas, convive com outras crianças, e a gente vai percebendo as diferenças, né? E às vezes existe aquela coisa de comparação, e que acontece muito na nossa sociedade, né? Da gente se comparar. O tempo todo a gente está comparando as nossas vidas com as vidas de outras pessoas. E as redes sociais, elas interferem muito nesse processo, né? Da gente estar sempre comparando as nossas vidas, o nosso corpo, o nosso cabelo, o nosso rosto, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de se maquiar, o que a gente come, o que a gente veste, né? Tudo a gente acaba
sem querer, às vezes, a gente acaba comparando e, às vezes, se achando até inferior. E esse processo de se achar inferior ou não começa desde criança. Quando, se a gente tem uma boa estrutura, né, familiar, uma boa... uma pessoa que regue, digamos assim, né, que regue você para você conseguir florescer, é mais fácil passar por esse processo de autoestima. E quando a gente vai crescendo, a gente vai virando adolescente. A adolescência, né, para muita gente é uma época complicada e que é a chave, assim, às vezes a época, a vivência na adolescência vai dizer muito do que você vai se tornar quando adulto também, né? Todas as nossas vivências quando criança, bebê, criança, adolescente, vão dizer muito o que a gente vai se tornar no futuro, lógico. Não que a gente precise ficar preso às coisas que a gente viveu, né? As coisas ruins que a gente viveu. A gente pode passar por cima disso, pode superar isso, mas não é tão fácil, né? E por isso que eu acho que a autoestima é um processo de construção constante, que vem desde que a gente é criança, passa pela adolescência, quando a gente chega na época adulta, que a gente já tem outros tipos de desafios e a gente tem aquela pressão também, né, de ser bem sucedido na vida, de arranjar um emprego, de casar, ter filhos. Isso eu estou generalizando, né? Nem todo mundo convive com essa pressão, mas existe sempre uma pressão. E eu acredito que a autoestima também é um processo que acontece mais do que de fora para dentro, como essas coisas que eu falei, são mais influências externas, mas o processo de construção da autoestima, ela vem muito de dentro para fora também. E isso eu aprendi muito quando eu comecei a fazer terapia, né? Hoje em dia eu não estou fazendo terapia, pretendo voltar, mas eu comecei a fazer terapia muito cedo. E na terapia a gente aprende a olhar um pouco para si, olhar para dentro, né? Perceber as nossas limitações, perceber as nossas frustrações, perceber as nossas qualidades também, perceber o que temos de bom, celebrar isso, né? E celebrar as vitórias e não só se apegar aos fracassos. E a autoestima vai muito mais além do que se achar bonito ou se achar bonita, né? Que isso também faz parte do processo da autoestima, mas vai muito além disso, vai muito além de beleza exterior, né? Às vezes a gente se sente muito mal por dentro mesmo, o nosso interior está machucado, entendeu? E isso acaba refletindo, às vezes, no nosso exterior. Não digo assim na questão estética, né? Mas às vezes como a gente se trata por dentro, é como a gente vai tratar os outros, é como a gente vai lidar com a vida, é como a gente vai lidar com o trabalho, como a gente vai lidar com o estudo. Então, se não estiver bem aqui, é muito difícil as outras coisas darem certo, né? As coisas exteriores darem certo. E então é uma reflexão que eu comecei a ter desde a adolescência, e quando eu comecei esse curso, né, que eu vi essa aula sobre autogentileza e autocrítica, isso me despertou novamente para essa reflexão. E eu acho que o principal mesmo é sempre a gente olhar pra gente, né? A gente olhar para dentro e tentar buscar as respostas que muitas vezes estão dentro da gente. Muitas vezes a gente tem medo, né, de enfrentar os nossos medos, as nossos paradigmas, nossas questões pessoais. A gente tem medo e a gente não pode ter esse medo, porque é assim que a gente passa a se conhecer melhor, né? A se autoconhecer melhor. E quando a gente se conhece melhor, eu acho que é quando a gente começa o processo do amor próprio, né? A gente não pode amar aquilo que a gente não conhece.
Então, se conheçam, permitam entrar dentro de vocês e permitam-se reviver, né, as coisas que lhe fizeram mal, porque a gente precisa, para se curar das coisas que nos fizeram mal, a gente precisa enfrentá-las. Não tem outro remédio. Não adianta fugir, não adianta colocar um pano por cima, porque aquilo vai tá com você sempre. Faz parte da sua história. E você precisa amar até as coisas ruins da sua história, né? Porque tudo é um processo de construção pra gente ser o que a gente é hoje. E as coisas ruins também fazem parte. E é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima.